dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Você notou, Miriam, nos seus comentários, você tem acompanhado diretamente o julgamento e você tem notado nos seus comentários que o voto de Fux dado ontem entra em contradição com votos dele mesmo no passado, né? Nesse mesmo tema. Eu acho que eu tenho falado isso, acho que todo mundo tem falado. Ontem eu entrevistei também Tiago Bottino, que é da FGV Direito do Rio de Janeiro, e o Gustavo Benemboim, no meu programa, e eles disseram a mesma coisa. Ele estava em contradição com ele mesmo, porque a primeira questão da contradição é lá na preliminar, quando ele disse que o Supremo era incompetente absoluto, era incompetência absoluta do Supremo para julgar aqueles casos, dado que não tinha, aquelas pessoas não tinham prerrogativa de foro. Na verdade, o Alexandre Ramagem tem prerrogativa de foro, mas os outros deixaram de estar no governo. O Supremo mudou o entendimento recentemente. Então, é uma questão em aberto. Quer dizer, antigamente, quem perdia quem perdia o cargo, perdia também a prerrogativa de foro. Mas depois eles mudaram isso exatamente porque muita gente estava, por exemplo, o deputado que estava renunciando ao mandato exatamente para fugir do Supremo Tribunal Federal. A questão é que ele nunca levantou esse ponto em relação a todas as outras pessoas que ele que ele condenou. E que jamais tiveram prerrogativa de foro, que foram aqueles da execução dos atos do 8 de janeiro. Então, ele nunca considerou. Mas eu acho que assim, a principal contradição, Sardenberg, e isso foi assim, ao longo do voto, eu fiquei lá, nós jornalistas, acompanhando esse voto interminável, é que ele entrou em contradição com ele mesmo. Quer dizer, quando ele disse que ele condena o Mauro Cid, o ajudante de ordens, e não condena a quem ele ajuda no cumprimento das ordens, quer dizer, quem dá as ordens ao ajudante de ordens é o presidente, ele é ajudante de ordens do presidente. E a gente sabe muito bem como é que são os militares. Eles respeitam a hierarquia totalmente. O oficial, ele não iria, um tenente-coronel, contra o presidente que está acima dele, né? E ele condenou o Mauro Cid, mas não o presidente. Condenou o Walter Braga Neto, que era candidato a vice, mas não o próprio Jair Bolsonaro. Então, isso fica completamente contraditório. Mas a contradição não acaba aí, porque ele também aceita como boa a delação de Mauro Cid. Só que a delação de Mauro Cid aponta o crime dos outros, todos que ele absolveu. Então, ele absolveu os outros militares, ele diz que ela é boa, mas ele não reconhece. E uma das coisas que ele não reconhece é sequer a existência do crime de organização criminosa. Então, ficou um voto muito difícil de sustentar por ele mesmo. Porque, em relação ao passado, os juízes mudam de ideia. Às vezes, eles mudam de ideia, tem outro entendimento, entrou uma outra questão. Normalmente, eles explicam que eles mudaram de ideia, coisa que ele não fez. Mas ele pode mudar de ideia, claro. Então, ele falou assim, olha, agora eu passei a ter um outro entendimento. Eu aprofundei nessa discussão, eu fui ver essas doutrinas e cheguei à conclusão que não pode ser no Supremo, tinha que ser na primeira instância. Mas, quando ele entra em contradição com ele mesmo, dentro do mesmo voto, aí fica uma coisa muito mais difícil de entender, Sardenberg e Cássia. Certo. Exatamente, esses são os pontos principais que você destaca, Miriam. Bom, hoje temos os votos possivelmente os votos de de Carmen Lúcia e de Cristiano Zanin, do presidente. Talvez termine hoje mesmo, né, Miriam? Você continua aí, né?
Eu acho que a perspectiva, eu continuo aqui, acho que a perspectiva é essa mesma, Sardenberg, porque assim, como é que a ministra costuma votar, a ministra Carmen Lúcia? Ela faz o que eles chamam de juntada aos autos, né? Ela pega toda a discussão jurídica mais profunda, que vai ser importante apenas para os advogados de defesa, ou para a Procuradoria-Geral da República, ou, né, para se definir o final, né, o resultado final do julgamento. Ela pega isso e normalmente se coloca juntado aos autos e faz uma declaração de voto em que ela explica o voto, explica porque votou. Ontem todo mundo percebeu que ela anotava muito, então ela pode dar algumas respostas ou concordando ou discordando do ministro Luiz Fux em alguma questão, que ele também levantou muitas questões doutrinárias e tal. Ela pode fazer isso, mas normalmente ela não é uma pessoa que lê do começo ao final, como o Fux fez ontem. Até porque, entre outras coisas, é uma quebra da etiqueta do próprio, jurídica, porque você fazer um voto que é quase 3 vezes o tempo gasto para o relator falar, como fez ontem o Luiz Fux, é uma coisa meio surpreendente também nesse ponto. O tamanho gigantesco do voto em relação ao fato de que normalmente o relator é que tem um voto mais amplo, porque ele tem que entrar em todos os detalhes. E ainda você acaba comprimindo o voto dos colegas que ainda não fizeram isso, né? Exatamente, né? Então o Zanin, eu não sei também como é que vai ser. Uma questão interessante, Sardenberg, que eu conversei com muita gente ontem, enquanto eu ouvi, eu saí conversando com advogado, jurista, fiz essa entrevista com 2 professores de direito, ministro Supremo, eu falei com muita gente ontem, advogados de defesa. Um ponto que um advogado me disse é o seguinte: o Zanin, quando era advogado e defendia Lula na Lava Jato, ele reclamava também desse negócio de data dump, né, document dump, ou seja, colocar muito documento e ter pouco tempo para analisar. E o Luiz Fux, ele aceitou essa reclamação da defesa, né? E achou procedente essa declaração da defesa. Vamos ver como é que ele vai falar sobre esse ponto e vamos ver. A expectativa é que ambos acompanhem o voto do ministro relator, mas nunca se sabe, e a votação está aberta, porque é assim que são os juízes, né? Eles têm, às vezes, outra forma de encarar que um leigo, que não entende de todos os detalhes da justiça, analisa. Mas o fato que mesmo os especialistas disseram que o voto de Luiz Fux foi totalmente contraditório. Obrigado, Miriam. Continuamos amanhã. Bom, amanhã tem a dosimetria, né? A fixação das penas. Se terminar hoje, amanhã diz as penas de quem foi eventualmente condenado. Uma última palavrinha. Diga. Caso qualquer um desses réus tenha um voto hoje pela absolvição, se foi absolvido pelo Fux, então tem embargo infringente, ou seja, pode entrar com recurso para tentar alterar não só a pena, como também pode pedir para ir para o pleno, recorrer ao pleno. Certo. Entendeu? Então, para ficar atento, porque qualquer um desses, digamos, Domir Ganier, ou Paulo Sérgio, ou não sei o quê, se tiver algum mais votando pela absolvição, então fica assim, dessa forma. Tá certo. Obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Até.